Materialismo. Perguntas 147 e 148. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher este vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se, muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germen de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que para ele nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Depois de mim, nada. Nada mais que o vazio. Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Em breve, não restará nenhum vestígio da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem socorri. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva que a do meu corpo, roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas essa existência futura,
vaga, indefinida. Nada tem que satisfaça o nosso amor pelo positivo, o que, em muitos, gera a dúvida. Possuímos uma alma, está certo, mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus. Outros, uma centelha. Outros, uma parcela do grande todo. O princípio da vida e da inteligência, mas de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna sem outra ocupação que a de entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja o entende neste último sentido, mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade. Que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro.